uma programação, passo termo e o pleonasmo planejada. Nós estamos aqui tendo essa sentada por causa da urgência, né? Os irmãos sabem que há um novo decreto, há uma nova lei, que é a lei referente a 12 de maio de 2025. Essa lei foi aprovada na Assembleia e tem duas características principais. Primeira, é proibir os cultos nos quintais, até aquilo que tem sido divulgada. E segunda é que apenas serão aceitos como pastores, pessoas que fizeram um curso de teologia. Bom, então nós vamos fazer uma reflexão dentro da Bíblia, dentro da história e também dentro da própria, vamos analisar a própria lei em si e também ver o posicionamento, como está estruturado o nosso país. E depois o irmão Salomão vai dar soluções que podem ser tomadas, algumas soluções que podem ser tomadas. E também o irmão Hamilton vai falar da origem e da importância dos cultos em casa, nos quintais. Como é que eles surgiram, por que são importantes e nossa atitude diante disso. Desde já precisamos saber que nós não somos a favor da rebelião, não somos a favor de manifestação, seja para depor ou colocar um rei, um presidente. Também nós somos apolíticos. Nós não temos nenhuma orientação ou preferência política. Nós não somos a favor de partidos políticos, porque isso pensamos que é contrário à Bíblia, porque a Bíblia ela enfatiza a necessidade de unidade. Já os partidos, eles tendem a dividir. E a divisão é fruto da carne, a unidade é fruto do Espírito. Então, que fique claro que nós não temos nenhuma intenção política. Também, apesar de que nós não tenhamos preferência política, outra coisa que também nós temos que saber e queremos assim deixar claro para os irmãos é que nós não temos posição política, também nós não estamos aqui por uma orientação política, mas queremos assim deixar o que pensamos e qual é a posição bíblica dentro da nossa humilde opinião com relação ao decreto e também as cláusulas envolvidas dentro desse nova lei, né? Primeiro, nós precisamos entender, de acordo com a Constituição da República, Angola é um país, é um Estado laico. Sendo Angola um Estado laico, isso quer dizer que o nosso governo, ele não tem preferência religiosa, ou seja, ele não apoia uma religião específica, mas permite o exercício de todo tipo de religião aqui em nosso país, como temos visto até hoje. Angola é um país onde se aceita a diversidade religiosa.
E essa diversidade religiosa é vista dentro do nosso país, dentro do âmbito e da cosmovisão cultural. Por exemplo, se há uma demanda religiosa, isso recorre-se dentro do panorama cultural. Então, o laico também, um Estado laico, não só significa que ela é aceite e aberta para o exercício religioso sem preferência de nenhuma religião. Também nós entendemos que, de forma mais abrangente, a laicidade também envolve a questão de que um governo não pode fazer leis religiosas. Vamos para Mateus 22, 17 a 21 diz assim: Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Note que Jesus é um líder religioso e César é um líder político-religioso, porque o contexto e a história nos mostra que César se apresentava como encarnação da divindade, do Deus Sol em Roma. E os próprios achados arqueológicos mostram que a moeda que Jesus vai usar era uma moeda romana que tinha a inscrição de Tibério César. Naquela época, os imperadores não tinham o hábito de fazerem moedas com imagens, mas existia um tipo de moeda, nesse caso denário, onde tinha a imagem, inscrição do Tibério César, que dizia filho do César, do divino César. Então esse é o contexto do texto que estamos a ler, e a moeda que Jesus vai pegar tem inscrição. E a inscrição que está lá é do divino César. Ou seja, César se via não apenas como um líder político, mas também como um líder religioso. Mas Jesus aqui nesse texto ele vai fazer separação. Versículo 20, 19, 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, que é um denário. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhes ele: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então Jesus Cristo faz aqui uma separação de dois poderes. Temos o poder político e temos o poder religioso. Jesus não foi contra ao pagamento do tributo, pois que tributo é uma obrigação civil e todo cidadão tem obrigação civis. Nesse contexto, a obrigação civil é de dar tributo, mas no nosso contexto pode variar, porque ela é abrangente. Por quê? Porque além de sermos uma pessoa religiosa, nós também somos um PJ, somos uma pessoa jurídica, somos uma pessoa civil. Então, como cidadãos de uma nação, nós temos a obrigação de obedecermos à instituição. Essa instituição são o próprio país e os departamentos ou os ministérios. E esses ministérios trabalham com leis, ordens e decretos. Então, pese embora que aqui o contexto é coisa referente a tributo, que tem mais a ver com o departamento das finanças ou da economia, mas o princípio é abrangente para as leis do Estado que não entram em choque com as leis de Deus. Em Romanos capítulo 13, porque temos que Romanos 13, 1 a 7,
Vamos ler mesmo muito porque é necessário para sabermos o que a Bíblia ensina e qual é o nosso dever. Toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Deus é que instituiu o primeiro governo na terra. E o primeiro governante da terra foi Adão e Eva. Então, o sistema de governo vem de Deus. Mas o tipo de sistema que o governo vai adotar, ou a filosofia política, elas variam. O sistema político instituído por Deus era a teocracia, junção de duas palavras gregas, theos, que é Deus, algo referente ao divino, e cracia, que tem a ver com governo. Por exemplo, nós temos demo, povo, cracia, governo, né? Autarquia, e por aí vai. Então, teocracia era o governo instituído por Deus aqui na terra, mas o contexto era terra sem pecado. Ao longo da história da terra tem ainda aparecido outras ideologias e filosofia. Porém, o apóstolo Paulo aqui, ele não está mencionando que o governo foi instituído por Deus no sentido teocrático, mas está no sentido de permissão. Ou seja, todo governo que vem à terra, Deus permite. Não é que Deus é o detentor daquele governo, mas Deus, como alguém que intervém na história, e o monarca dá sua permissão de que surjam reis e tenham tempo para governar, não no sentido de que aquele governo tem de ser como era de Adão e Eva, abarcar consigo tanto deveres religiosos como dever político. O contexto de Romanos 13, quando o apóstolo Paulo escreve Romanos 13, estamos no contexto onde o imperador era Nero César. Nero foi um dos reis mais ímpios que subiu no trono de dos César. Mas é interessante que o apóstolo Paulo ainda assim apelou à submissão, apelou à obediência. O apóstolo Paulo não escreveu nada, nem fez, não usou palavras de recriminações ou uma piada ou prejuízo ou ataques ao próprio governo, ao executivo de César, muito menos estimulou os apóstolos e os seus seguidores, este executivo que, inclusive, foi responsável pela morte de César. Então, temos que fazer distinção. Deus permite que o que se faz lá, porque esses reis têm a sua autonomia, porque Deus é o Deus da liberdade. Versículo 2. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, o apóstolo Paulo está dizendo de que nós não devemos se opor aos líderes políticos, seja por manifestação, seja por ataque à sua pessoa, seja por ataque à sua política. O apóstolo Paulo está defendendo o princípio cristão apolítico, ou mesmo os cristãos são apartidários, eles não possuem nenhum partido político. E é essa a posição. Quanto à questão política, o cristão é neutro, porque ele não é
acepcionista. Cristão não faz acepção. Cristão não tem favor. Ele não favorece um partido e em detrimento do outro. Cristão não tem nada a ver. Não dá seu favor a favor ou contra de nenhum partido político. Por isso que ele não resiste, não se coloca em uma manifestação dizendo: eu não quero que o partido tal suba ao governo, eu sou contra que aquele presidente tenha a liderança daquele partido. Não é responsabilidade de um cristão se envolver em questões políticas. Quando um cristão tem preferência política e se envolve em política, este cristão está em apostasia. Continua o apóstolo Paulo. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Agora, aqui no versículo 3, é de extrema importância percebermos o pensamento paulino, porque o apóstolo Paulo está a colocar onde e qual é a esfera de atuação de um governo. A esfera de atuação de um governo é contra más obras. Em outras palavras, um governo laico, o papel dado por Deus aos governantes é de punir o crime. Isso quer dizer que quando um governo sai da sua esfera de punir o crime e transpõe-se, intromete-se em leis religiosas, ele deixa de ser um governo, se torna também uma igreja. Deixa de ser um poder político, se torna também um poder que? Religioso. Por quê? Porque existe diferença entre o crime e o pecado. A responsabilidade do poder executivo, nesse caso político, é punir o crime. Quem pune o pecado é o poder religioso. Isso é bem ilustrado e claramente explicado na Constituição norte-americana. Os líderes religiosos lidam com questões religiosas referentes à teologia, a cultos, a pregações. E o poder político, ele apenas deve interferir quando os pecados, os desvios religiosos afetam a funcionalidade civil. Mas ele ataca os problemas cívicos, não os problemas religiosos. Em nosso contexto, queremos dizer que o papel, por exemplo, do Estado angolano é punir o crime. Existe um contexto onde o crime e o pecado se tornam um. Por exemplo, o assassinato. O assassinato é pecado, mas também ele é crime. Por quê? Porque ele transcende questões espirituais, se torna questões físicas, mas também ele lida com questões referentes ao próximo, não apenas referente a Deus. Não sei se os irmãos estão entendendo. Até aqui estamos juntos. Aquilo que é referente a Deus é responsabilidade das igrejas, mas aquilo que é referente ao próximo, ao homem, é também da competência que é civil ou do Estado. Por exemplo, no contexto da lei referente a 12 de maio de 2025,
De acordo com a Bíblia, a ação desse decreto seria no sentido não de proibir o culto, nem de uma exigência de formação teológica para que as pessoas exerçam o ministério. Vou justificar com a própria Bíblia e também com a própria história. Onde é que o governo, o Estado devia assim se pronunciar? Por exemplo, o caso do Ben Samuel. Ben Samuel, ele chegou a fazer agressões físicas no culto. Agrediu seu próprio membro. Isso é um crime. O Estado tem, sim, a autoridade de julgar e de punir Ben Samuel e até de punir a própria igreja. Por quê? Porque aquilo deixou de ter repercussões religiosas, chegou no nível de ter repercussões que civil. Por quê? Porque um pastor não tem responsabilidade, não tem direito de agredir em nome de Deus um fiel. Por isso que em 1798, Napoleão Bonaparte mandou Alexandre Berthier para aprisionar o Papa Pio VI. Por quê? Porque a Igreja Católica é a mãe dessas atrocidades. A Igreja Católica punia não só o pecado, mas punia o crime. O que tinha que se fazer, por exemplo? No sentido religioso, o próprio Ben Samuel sofreria ou eliminação, ou ele sofreria uma disciplina, receberia meses de suspensão, suas credenciais seriam recebidas. Por quê? Porque ele pecou contra Deus, e não só pecou contra Deus, mas cometeu um crime. Por quê? Porque o governo tem a responsabilidade de proteger o cidadão. Por isso que temos polícias. Polícias ligados ao Ministério do Interior, eles têm todo o direito de proteger qualquer cidadão que sofre agressão física. Por isso que nós vemos mesmo, quando um criminoso, por mais criminoso que ele seja, está sendo agredido, polícias têm o dever de fazer o que com esse cidadão? Protegê-lo e depois julgá-lo e dar a parte que lhe cabe. Agora, qual é o âmago? Provérbios capítulo 26, versículo 2 diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Uma análise da lei de 12/5/2025, com base na causa, não no efeito. Qual é o efeito? O surgimento, por exemplo, de muitas igrejas e, por exemplo, a agressão física, que alguém que se denomina ministro de Deus, profeta, faz ao seu fiel, não será resolvida por esse decreto. Como assim não será resolvido por esse decreto? Porque o próprio Ben Samuel, ele tem credenciais ou certificação de formação teológica, sim ou não? Ele, se voltar a exercer o ministério, como, por exemplo, ele tem uma credencial, ele, dentro do decreto, não tem proibição para voltar a exercer suas atividades, sim ou não? Então, não ataca o problema pela quê? Pela causa.
Segundo problema que podemos ter com o decreto é que nós sabemos que a maior parte da juventude angolana está envolvida em vícios como bebidas alcoólicas, prostituição, criminalidade e por aí vai. Ao fazermos decreto da proibição dos cultos nos quintais, penso que se pensou, mas precisa se ver também dos benefícios que os cultos dos quintais e o proselitismo, as conversões que esses cultos têm feito para as comunidades e como ela tem sido uma bênção para a contenção do crime, da prostituição, do tabagismo e de outros problemas. Então, se o objetivo é ajudar, por exemplo, a população angolana, nós estamos aparentemente resolvendo um problema e deixar-se déficit para quê? Outro problema. Por quê? Porque as igrejas do quintais têm trago benefício para as comunidades. Nós temos presenciado como é que muitos jovens, inclusive as igrejas que hoje estão cheias, não as igrejas domésticas, as igrejas do quintais, mas as igrejas institucionadas, as denominações, dependem muito dos trabalhos feitos em quê? Em quintais. O outro problema que nós teremos com esse decreto é que nem todas as igrejas, ou não importa qual seja a igreja, ela tem ministros suficientes para dirigirem os cultos nos quintais. Quando estamos a falar do ministro, estamos a falar de pastores. Infelizmente, temos que reconhecer, isso é um problema religioso, que a maior parte dos pastores, por estarem mais ligados a questões administrativas dentro do próprio ministério, eles não têm tempo para fazerem trabalhos que obreiros não ordenados, não licenciados em teologia têm feito. Até aqui percebemos o problema. Outro problema que também vai se trazer tanto para o próprio Estado como para a própria igreja, a elas se tornarem silenciosas quanto a esse assunto, é no que se refere, vou dar um exemplo bem prático. As ideologias das igrejas não são iguais. E eu penso, de acordo com a Bíblia, que uma entidade civil não tem todos os prós e os contras referente à religião que os religiosos têm. Por exemplo, os testemunhas de Jeová, porque quando estamos a falar de liberdade religiosa, nós não devemos apenas defender o nosso lado. Liberdade religiosa é para todos, inclusive para aqueles que não concordam com a minha orientação religiosa. Os testemunhas de Jeová, eles não creem no ministério a não ser carismático. Ou seja, o que é o ministério carismático? Ministério carismático é aquele que crê que as pessoas são ordenadas pelo Espírito Santo sem que tenham que passar em uma escola teológica, por exemplo. Os testemunhas de Jeová, lá não tem teólogos. Vocês conhecem um teólogo da Testemunha de Jeová? Conhecem? Os testemunhas de Jeová, eles não usam o sistema do pastoreado. Como ficará para eles? Será que eles têm que mudar sua administração? Que de acordo com a sua consciência religiosa, que eles compreendem na Bíblia, correta ou não, eles têm que agora fundar escolas de teologia para formarem pastores. Se eles fazerem isso, eles não farão por um esclarecimento bíblico,
farão apenas para se adequarem a uma lei civil, que deixa de ser lei civil e se torna naturalmente a própria lei uma lei que é religiosa. Por que é uma lei religiosa? Porque ela dita deveres que é religioso. Um grau para que alguém seja considerado pastor e impedimento de alguém que não fez teologia de exercer o ministério, isso não é lei civil, isso não é lei política, isso é uma lei religiosa. E isso deve estar à competência de líder religioso, não de líderes políticos. Até aqui ficou claro para nós. Outro ponto que também precisamos analisar, não só no que se refere aos testemunhos de Jeová, é claro que isso tem desvantagem. Por exemplo, isso dá-se muitos com as igrejas pentecostais, da qual Ben Samuel faz parte. De acordo com o próprio pensamento bíblico, Deus não é contra a ciência. Estamos a levantar a tese de que não é problema que as pessoas façam a formação para que sejam recebidos ao ministério. Mas, infelizmente, pentecostais acabaram fanatizando a manifestação do Espírito, que 90% dos pastores pentecostais, por não quererem estudar, eles apenas dormem, acordam com sonho, depois se autodenominam como quê? Pastores, reverendos, apóstolos. Esse é um outro problema. Com isso queremos dizer que existe extremo naqueles que não procuram seguir a orientação bíblica, não procuram fazer formações também para aprender acerca dos deveres religiosos, leis e outras coisas, e apenas chegarem a se autodenominarem como profetas. Para pessoas desse tipo, é mesmo mister que se contenham esse fanatismo religioso. Esse fanatismo religioso de pessoas dormirem e acordarem, se denominarem como profetas, ou seja lá qual o título que eles vão utilizar, porque isso acaba criando confusões religiosas. Então, o Estado, em suas competências, ele tem esse direito de conter esses movimentos fanáticos que chegam a roubar, por exemplo, a paz com poluições sonoras, fazem muito barulho esses cultos ruidosos. Nós não estamos a defender cultos ruidosos, práticas religiosas que abusam da integridade pessoal, por exemplo, pastores que separam famílias, que acusam pessoas de feiticeiro. Diante desse ponto, quando o Estado reage para punir o crime que resulta disso, o Estado está dentro das suas competências. Então, ao extremo, no enfatizar-se tanto a obra carismática, tanto como também a extremo, nesse sentido de querermos proibir totalmente a obra carismática. Um outro ponto que eu quero fechar para depois passar a palavra também aos meus irmãos. Vamos para Efésios capítulo 4. Um outro problema dentro da lei que transcende o ambiente político, acaba se tornando uma lei religiosa e traz problemas religiosos. Efésios capítulo 4, ao versículo 12. Vamos prestar atenção. Efésios 4, 5 a 12 diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada. Então essa graça, o termo graça no grego é charis.
de onde vem o termo carisma ou movimento carismático. Aqui nós estamos a falar de dom, dotação sobrenatural. Não estamos a falar de frequência à escola. Não estamos a falar de alguém que vai fazer um curso teológico. Estamos a falar mesmo de dom, de carisma. E o termo para dom é charis, no grego, de onde vem o termo de movimento carismático. Mas a graça foi dada a Deus, a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Qual é esse dom? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo, então apostolado é um dom, a outros para profeta. Não tem escola que vai formar profetas. A pessoa pode frequentar uma escola profética, mas ele não sairá dali profeta sem que receba o dom de profecia. Continuando o texto. E outros para evangelistas. E outros para quê? Pastores e doutores. O outro ponto que temos que analisar é que existe diferença entre teologia e o pastorado. A teologia é uma ciência. Ciência no sentido de que a pessoa não depende de Deus para ser teólogo. A pessoa pode, tendo chamado ou não, fazer um curso de teologia, mas isso não lhe torna pastor. Com isso queremos dizer que por mais que a pessoa cursar 5 anos de teologia, isso não significa que ele deve ser recebido no ministério. Por quê? Porque de acordo com a lei, é ministro quem faz teologia. Mas de acordo com a Bíblia, se temos que escolher uma das coisas, nós temos que ficar com um carisma, não com a formação. Até aqui percebemos. Por quê? Porque muitos teólogos, a Bíblia lhes chama de falsos pastores e falsos quê? Mestres. Por isso que isso não é base segura, não vai resolver o problema. Continuaremos tendo pastores nos quintais ou fora do quintal em uma instituição, mas que fazem muito mal à própria sociedade, como por exemplo a Igreja Universal. É um decreto, é uma lei na Igreja Universal, antes, por exemplo, de haver essa separação entre a Igreja Universal brasileira e a Igreja Universal de Angola. Os pastores eram exigidos a fazer uma vasotomia. Isso é crime. A Igreja Católica, por exemplo, proíbe como lei que a madre e o padre reproduzam-se. Então, o problema não está nos quintais. O problema está na base, na fundação da própria religião. O outro ponto que também precisamos considerar dentro da lei, o que a Bíblia nos apresenta, sem entrar em questões da liberdade religiosa, só análise da própria lei, é, por exemplo, uma questão não menos importante do que aqui que nós fizemos referência, é a condição do nosso país para legalizar-se uma instituição. Nós sabemos que aqui em Angola não temos muitas escolas teológicas. Temos? Não. E se esse decreto for levado a peito, quanto tempo teremos que passar para termos as denominações que tão silenciosas para se adequarem às exigências de uma escola teológica? Minha pergunta é muito mais pertinente.
Quem vai definir os padrões de uma escola teológica? Por isso que essa lei deveria, se ser seguida, a própria lei também terá que definir os padrões, as medidas, as regras de uma escola teológica, e a escola teológica vai acabar perdendo a essência da religião. Acabará sendo como uma escola secular, porque o poder político, dentro da sua esfera limitada de atuação, não terá a mesma competência que o poder religioso tem para definir e delimitar quais são as características de uma escola teológica. Quais são as cadeiras? Quais são os níveis aceitáveis para o professor? Então, isso é um problema que terá que ser resolvido. E a pergunta é, por quanto tempo? Por exemplo, nem mesmo as igrejas, a maior parte das igrejas protestantes tradicionais aqui em Angola têm escolas de teologia. Depois tem outro problema. Se chegarmos a nos acertarmos com relação às escolas teológicas, a pergunta é, qual é o nível de aceitação? A qualidade do ensino? Isso é um problema muito grande em nosso país quanto à qualidade do quê? Do ensino. As escolas teológicas ou as próprias igrejas, por exemplo, hoje, valorizam mais um teólogo formado fora dos nossos terrenos do que os formados aqui. Então, esses problemas ficam por se responder dentro do próprio decreto, dentro da própria lei. E eu fico muito admirado como é que os líderes religiosos, inclusive os nossos deputados, ficam assim em silêncio. Seria a hora dos famosos concílios de igrejas se pronunciarem, as associações, por exemplo, como Adventista do Sétimo Dia, nós sabemos que, de acordo com os escritos, os documentos da própria igreja, que o plano de pequeno grupo foi dado por alguém que não pode errar. E pequeno grupo não é para ser formado na igreja, pequeno grupo é para ser formado nos quintais, em casas. Porque a ideia é, a ordem de marcha é que depois aqueles quintais se tornem salões, se tornem igrejas, se tornem posto de influência. Então, se pensarmos que isso vai trazer vantagem para uma igreja, não vai trazer vantagem para nenhuma igreja. A única igreja que tem competência para fazer isso é a Igreja Católica. A Igreja Católica até nem precisa de culto aos quintais, mas ela terá competência para delegar padres. E elas não têm necessidade de fazer isso porque o culto da Igreja Católica é centralizado no templo. Já os cultos protestantes são diferentes. Os cultos protestantes, a própria história e o próprio protestantismo, ele vale-se dos cultos em casa, porque o culto protestante é descentralizado. O culto protestante não é institucional apenas, não é apenas denominacional. Os protestantes têm a crença do sacerdócio de todos os crentes. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nessa lei de 12 de maio de 2025, rompe um princípio protestante. Qual o princípio protestante? O sacerdócio de todos os crentes. O que é sacerdócio de todos os crentes? O sacerdócio de todos os crentes é o posicionamento protestante de que Deus não confiou o ministério apenas ao pastor. Deus confiou o ministério a todos. Mateus 28, versículo 19, Marcos 16, 15. O ide abarca
tanto o ministro formado como o leigo, diante de Deus, estão no mesmo nível e têm o mesmo dever. Por esses motivos e outros, a lei é apoiada, sancionada, ela fere a liberdade religiosa. Ela não está em conformidade com a própria Bíblia e penso também naquilo que eu entendo, na minha fraca visão do que significa ser um Estado laico. Bom, então, assim, a introdução e uma abordagem, uma investigação de alguns do porquê que essa lei não pode ser considerada como uma lei civil e também de acordo com a nossa própria Constituição, porque tal coisa nunca se fez na história do nosso país e talvez se eu tivesse opinião, se eu fosse assim, tivesse o privilégio de ter entrevista com o Ministério da Cultura ou mesmo com os deputados que estavam na Assembleia, eu daria a minha opinião e meu voto contra a essa lei por, resumidamente, 2 pontos. Primeiro, essa é uma lei religiosa. Segundo, não é assim, de acordo com aquilo que eu entendo de laicidade, que um Estado laico vai fazer uma lei que define quem deve pregar nos quintais, e onde o culto deve ser realizado. Isso não tem nada a ver com neutralidade. Se for um governo neutro, ela poderia autorizar cultos nos quintais, sim, mas ela faria vistoria se esse culto, se essa instituição está ferindo lei civil, não lei religiosa, porque a lei religiosa é da competência religiosa. O Estado tem apenas o campo de atuação quando essas leis saem do panorama do quadro religioso que é espiritual para o quadro civil. Irmão Hamilton, então, como é que o cristianismo é afetado dentro dessa lei, dentro do cômputo geral, no sentido da própria história do cristianismo? Será que o coração do cristianismo, como é o coração de qualquer instituição, em qualquer sociedade, ela é uma tocando a trombeta, juntos dando o sonido certo. Instituição que teve início em casa, nos quintais. Será que a Bíblia fala de alguma coisa ou é apenas nosso delírio e nossas percepções lunáticas? Bom, antes vamos nos saudar todos. Maranata. Senhor logo vem. Maranata. Venha o Senhor Jesus Cristo. Bom, é importante estudarmos sobre esses pormenores, porque também somos cidadãos, né? E nós temos que defender nossos direitos, mas de uma maneira bem dirigida, sem fazer confusão ou agredirmos ao público ou às pessoas que estão à nossa volta. Antes de eu ter respondido, antes de eu responder a pergunta que me foi colocada, eu gostaria de levar à reflexão, né, o que é na essência a liberdade religiosa. Nós temos que saber isso na essência. E nós conhecemos pela história que homens lutaram em favor dessa liberdade. Nós conhecemos, por exemplo, o George William Robson. Foram homens que defenderam a liberdade religiosa por causa do contexto que eles viviam em seus dias, devido à opressão ou tolerância religiosa. E penso, embora o nosso país é laico, nós já vivemos a uma opressão religiosa, não podemos fugir disso. Nós vivemos a uma opressão religiosa. E nós precisamos fazer frente a isso no sentido de ensinarmos às pessoas como é que nós também devemos viver em meio a esta situação.
E é disso que nós também vamos falar ao estudarmos. Um dos comentários que eu gostaria de realçar para os irmãos também está no livro Grande Conflito, capítulo 16, na página 279, na edição do IAG. Ela diz o seguinte, ela diz assim: William foi a primeira pessoa da cristandade moderna a afirmar em sua plenitude a doutrina da liberdade de consciência, a igualdade de opiniões perante a lei. Declarou ser dever do magistrado restringir o crime, mas nunca controlar a consciência. E ainda diz: o público ou os magistrados podem decidir, disse, o que é devido de homem para com homem. O mesmo princípio que nos foi apresentado de Mateus, que de César devemos dar a César. É o mesmo que Robson e William defendiam. E ainda continua dizendo: mas quando tentam preceituar os deveres do homem para com Deus, estão fora de seu lugar e não pode haver segurança, porque isso é uma opressão, é fringir-se às leis da liberdade religiosa. Então, quando nós falamos de liberdade religiosa, nós estamos a falar de dar liberdade ao homem no que tange a sua religião. Quer essa católica, protestante, nós temos que dar o direito das pessoas a exercerem. Ainda que seja estas religiões espiritualistas, eles têm o direito de exercer, porque este é um direito que Deus concedeu a todo homem. E ainda diz: pois está claro que se o magistrado tem esse poder, ele pode decretar um conjunto de opiniões ou crenças hoje e outra manhã, como foi feita na Inglaterra por diferentes reis e rainhas, e por diferentes papas e concílios na Igreja Romana, de forma que essa crença tornar-se-ia um amontoado confuso. Então nós vimos aqui que Robson e William, eles sabiam das atrocidades que essas leis poderiam trazer à própria humanidade. Não seria bom para os seres humanos, seres esses que poderiam exercer a sua liberdade de consciência, a sua liberdade de religião. Assim como para o Estado existe um extremo, também para a religião existe outro extremo. Qual é o extremo da religião? A doutrina de que Deus confira à igreja o direito de reger a consciência e definir e punir a heresia é um dos erros papais mais profundamente arrasgados. Posto que os reformadores rejeitavam o credo de Roma, não estavam inteiramente livres de seu espírito intolerante. As densas trevas na quais, no decurso de seus longos séculos de predomínio, o papado havia envolvido toda a cristandade, não tinha sido ainda completamente dissipada. Então vimos que outro extremo é quando a igreja usa sobre sua autoridade reger a consciência. Por exemplo, Robson e William, eles combatiam naquela altura o que a Igreja Católica fazia. Eles implementavam leis de que todos são obrigados a frequentar a cultos públicos. Isso era uma ofensa a Deus, era uma ofensa à própria consciência do homem, porque ele não deveria ser exercida como Deus assim concedeu ao homem. Então, nós temos estudado os Estados Unidos da América como a terra da liberdade, e Apocalipse capítulo 12 nos mostra essa vertente, que a terra veio em ajuda da mulher. E os Estados Unidos da América, ela ajudou a mulher nesses termos de defender a liberdade religiosa. Mas agora, quando nós vamos na Bíblia, nós vamos ver que o mesmo termo aplicado para as escrituras em Apocalipse, elas são encontradas no livro de Salmos e mostram qual é a sua devida essência. Vamos então para Salmos 105, versículo 43 a versículo 45. A Bíblia diz assim: e tirou dali o seu povo com alegria, porque os israelitas estavam na servidão do Egito, e Deus queria conferir-lhes uma terra em que eles poderiam exercer a sua liberdade. E ainda continua:
e os seus escolhidos com regozijo. Versículo 44. E deu-lhes as terras das nações a herdarem o trabalho dos povos, para que guardassem seus preceitos e observassem suas leis, adorando a Deus. Então, quando Deus deu a terra de Canaã para os israelitas, Deus deu com essa finalidade, que eles poderiam exercer seu trabalho, né? Eles poderiam guardar os preceitos da lei divina e também ter o direito de uma adoração. Então é isso que toda a nação deveria promover, que todo o país poderia promover, a devida liberdade como é apontada pelas escrituras. Ainda mais quando esse assunto abrange a religião, no que nós estamos aqui a tratar. Nós temos que tratar dentro das escrituras, porque nós estamos a lidar com questões que envolvem a religião e não estamos a lidar com questões que envolvem a política. Então é uma ofensa quando a política cria leis e toma-se direito de que os cidadãos devem tomar com relação à sua religião. Então, biblicamente, nós vimos que a terra a ser concedida aos israelitas foi com essa finalidade, que eles exercessem seu trabalho, obedecessem os princípios da lei de Deus e também poderiam adorá-lo. Isso faz parte. Mas, se irmos dentro da Bíblia, nós vamos ver que este princípio de Salmos 105 que nós lemos, nós encontramos ela ser instituída na escola do Éden. Então, quando nós vamos em Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós vamos ver que os nossos primeiros pais, eles tinham direito ao culto a Deus. E esse culto era oferecido no jardim do Éden, que nós poderíamos considerar como uma escola, poderíamos considerar como um lar, uma casa, e mediante as escrituras é um lugar que deve se fazer um culto. E vamos então para Gênesis capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E ascendeu-se e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então nós vimos aqui que no versículo 8, Adão e Eva, eles se encontravam com Deus na viração do dia, que é o mesmo que ao pôr do sol. Então eles tinham culto tanto matutino como culto vespertino. Isso fazia parte de sua vivência. E esse modelo implementado no Éden deveria também viver-se às gerações subsequentes, que é o direito da liberdade com relação à adoração. E é isso que nós não precisamos romper. Apesar com o andar do tempo, nós vimos que também houve a necessidade de uma organização. Nós temos um ministério levítico organizado, nós temos os templos assim estabelecidos. Esse modelo edênico não se morreu na vivência dos israelitas. Outro indivíduo que nós poderíamos também pegar, ao falarmos desse ponto, é o próprio Cristo, porque Jesus viveu nos dias também em que as igrejas já estavam totalmente organizadas, mas nós vimos que Jesus frequentou não só os cultos na sinagoga, mas como também recorreu a cultos a diversos lugares, na praia, em casa de certos homens e assim sucessivamente. E esse princípio tem conformidade com Mateus capítulo 18, onde tiverem dois, aí está a igreja de Deus e a presença também do próprio Cristo. Nós, como cristãos, defendemos isso com base às escrituras. Bom, uma citação para fazer referência a este pormenor que nós estamos aqui a tratar. Desejar de todas as nações, na página 198, diz assim: Jesus amava as cenas da natureza. Para ele, todo queito reteiro era um sagrado templo. Então Jesus amava as cenas da natureza e para ele um lugar em que poderia se observar nela a reverência, um lugar solene, poderia ser um lugar que deveria ser também oferecido culto para o nosso Deus. Então vamos para Marcos capítulo 2, versículo 15. Versículo 13 diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que,
estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Então, a multidão que Jesus ensinara o acompanhou até a casa de Levi Mateus. E Ellen White também comenta que muitos daqueles que receberam a conversão da pregação do apóstolo Pedro foram homens que foram conservados na casa de Levi Mateus a serem instruídos. Então nós vimos que no ministério de Cristo, Jesus adorava a Deus não só no templo, mas também em diversos lugares. E as casas sempre eram utilizadas como um lugar em que se praticasse a religião e também se ensinava a palavra de Deus. E esse costume para os israelitas não era um costume estranho, porque eles compreenderam muito bem isso na essência. E no livro Educação, na página 42, Ellen White diz o seguinte: como meio de educação, desempenhava um lugar importante as festas de Israel. Na vida usual, a família era tanto a escola como a igreja, sendo os pais os instrutores nos assuntos seculares e religiosos. Mas 3 vezes no ano, destinava-se a ocasião para reunião social e culto. Então nós vimos aqui que dentro da vivência dos israelitas, a família sempre serviu como uma igreja. Agora, se é decretado hoje que já não se podem reunir em casas, ter os cultos dominicais, como é que nós vamos justificar isso diante das escrituras? Certo, domiciliar. Como é que nós vamos justificar isso? Os pais que procurarão fazer culto em casa com suas famílias. Então nós temos que pensar nessa questão. Bom, vamos ainda andando, né, nas escrituras, vamos em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Nós vamos ver que quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja de Cristo, ele os encontrava também em suas casas porque fazia parte de sua vivência. Atos capítulo 8, versículo 3 diz assim, falando da perseguição do apóstolo Paulo, que outrora era Saulo. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens ou mulheres, o encerrava na prisão. Então nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, como alguém que perseguia a igreja, ele fazia essa perseguição também em suas casas, porque eles sabiam que os cristãos tinham o hábito de congregar-se em casas para fazer um culto para Deus. E vamos também para Filemão, né? Também sobre a orientação do apóstolo Paulo, e algo que a Bíblia sempre nos apresentou. Capítulo 1, versículo 1 a 2, diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Ápia, e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Então, nós vimos aqui que a igreja dominical, domiciliar, certo? Dominical e domingo. A igreja Domiciliar. A igreja domiciliar ou doméstica, a igreja doméstica, certo? É uma igreja apontada pelas escrituras, e quando nós fizemos leis para oprimir esse direito que nos foi conferido a Deus, nós estamos a romper com princípios estabelecidos na palavra de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 8, vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, a questão aqui é que Deus permitiu que esse decreto que fosse assinado. Então, se Deus permitiu que esse decreto fosse assinado, sabemos
que tudo coopera, né? Então, nós temos orado para Deus nos dar sabedoria de como devemos nos comportar nisso. Havermos bênção por detrás de tudo isso, porque diz Ellen White, no maior discurso de Cristo, que as tribulações são obreiras de Deus para remover em nós defeitos de caráter. Mas também nós temos um sinal que Deus tem apelado, Deus tem uma mensagem para a igreja do 27º dia, já desde 1863, que é a mensagem de vida no campo. Então, talvez isso vai contribuir de alguma forma para isso. Tocando a trombeta, juntos dando o sonido certo.